É o... É o... Lá fora, é isso? É Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos? Caraca, mano, achei que fosse tu aí, cara. Parecia aqui dentro. Bom, pessoal, se você entrar numa de ficar decorando as fórmulas, aí realmente você vai acabar se confundindo, tá? A ideia aqui é você entender a lógica do movimento, beleza? Olha lá, vamos ver a galera do chat aí, ó. A Vanessa Kelly, Sá, o Romenson, Fael, Lázaro, Luiz, Jéssica Ribeiro, Nayara, show de bola, Kira, olha lá, Arthur ignora nós, tá vendo, Kira? Tá vendo, Kira? Tá vendo? Falou? É o chicote do corpo, né? Aí, hã? A língua é o chicote. A língua é o chicote do corpo, exatamente. Aí, Kira, tá vendo? Pô, tô mandando um abraço aí pra vocês, ó. Olha lá. O Matheus Guerra, Eduardo Lúcio, tá todo mundo presente. Maravilha, daqui a pouco a gente bate mais um papo. Vambora. Aqui eu vou colocar aqui um movimento, né, que seria, enfim, um trajeto aqui, né, que seria o movimento circular. Lembra, essa ideia uniforme aqui, essa palavra uniforme, ela dá a ideia de quê? De algo que é constante, né? Então o movimento circular uniforme, gente, é um movimento onde ele vai ter velocidade, mas eu vou botar no plural, você vai entender por quê. Velocidades constantes. Tá? Movimento circular uniforme, a palavra uniforme, indica que a bolinha vai ficar girando sempre com a mesma velocidade. Então, por exemplo, quando você liga lá o seu ventilador de teto, ligou o ventilador. Nesse primeiro momento, o movimento não é o movimento circular uniforme. Porque a pá começa a girar, ela está parada, né? E aí ela começa a girar, começa a aumentar, até que chega um momento que ela fica girando sempre com a mesma velocidade. Né? Atingiu a velocidade dela e ela vai ficar agora girando sempre com aquela mesma velocidade. A partir daí a gente pode dizer que o movimento é circular uniforme. No início não, porque no início a velocidade está aumentando, Não é esse movimento que a gente está estudando. Perfeito? Bom, imagine, por exemplo, que uma bolinha, ela sai daqui e eu marco um intervalo de tempo, um ΔT, e eu vejo que ela percorre, por exemplo, né, nesse intervalo de tempo que eu marquei, ela para aqui, ó. Ela tá girando. Aí no momento que ela passa por aqui, eu, disparo o cronômetro. No momento que ela passa por aqui, eu, travo o cronômetro. Então ela gastou um tempo ΔT aqui, né, para percorrer esse trajeto. Esse trajeto, e ó, veja que ela está executando um movimento circular, onde esse aqui é o raio do movimento. Certo? Tá lá o raio. Então ela executou um movimento circular ali de raio R, tá? E ela gastou um tempo ΔT para ir daqui até aqui. Esse ângulo aqui, ó, que ela girou, nesse intervalo de tempo, a gente vai chamar de deslocamento angular. O que é o deslocamento angular? É o ângulo que ela girou, 90 graus. O deslocamento angular dela ali foi 90 graus, naquele intervalo de tempo. Certo? E esse trajeto aqui, ó, esse caminho aqui que a bolinha percorreu, essa distância, né? Se eu pegar esse arco aqui, esticar ele e medir, eu vou encontrar, sei lá, 3 metros, 4 metros, enfim, eu vou descobrir a distância que ele percorreu. Essa distância vai ser o meu deslocamento linear. Então eu tenho o deslocamento linear e o deslocamento angular. Deslocamento angular é o ângulo que ela girou. Deslocamento linear é a distância que ela de fato percorreu. Perfeito? E aí, gente, simples, olha aqui. Como as velocidades são constantes, como é que eu vou descobrir a velocidade dela? A velocidade que você está acostumado ali a trabalhar, que é o nosso V, né? Que a gente vai chamar ela de velocidade linear. Cara, se ela percorreu uma distância ΔS num intervalo de tempo ΔT, a velocidade dela vai ser ΔS sobre ΔT. Pronto. Simples. Isso aqui vai ser a minha velocidade
linear, tá? Também pode ser chamada de velocidade escalar ou de velocidade tangencial, tá? É a velocidade que você está acostumado, que é medido em metros por segundo. Só que olha só, eu poderia também, vamos supor que ela percorreu 3 metros aí, em 1 segundo. Aí eu falo para você, pô, essa bolinha tá com uma velocidade de 3 metros por segundo. Beleza. Mas olha só, ela também girou esses 90 graus em 1 segundo. Então eu poderia também dizer para você o seguinte, ó, essa bolinha, tu vai me perguntar, mestre, qual é a velocidade da bolinha? E aí eu poderia falar para você, olha, a velocidade da bolinha é 90 graus por segundo. Né? Também é uma velocidade. 90 graus por segundo, você entende que ela está girando 1/4 de volta a cada segundo, 90 graus por segundo. Eu estou te dando uma velocidade também. Só que é uma velocidade que descreve o ângulo que ela gira, né, por segundo. Então essa velocidade a gente vai chamar de velocidade angular. Então a velocidade angular, ó, olha lá, é o ômega que vai ser dado pelo Δθ sobre ΔT. Se você pegar o deslocamento angular e dividir pelo tempo, você vai ter a minha velocidade angular. Esse carinha aí que parece um W, não é um W não, tá? Ele é o ômega minúsculo. O ômega maiúsculo é aquele que parece uma ferradura, sabe? Da resistência elétrica. É o ômega maiúsculo, né? É o do God of War. O God of War, aquela letra, é o ômega maiúsculo. Esse aqui é o ômega minúsculo, tá? Então o ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Essa é a velocidade angular do meu movimento. Só que aí, olha só, quais são as unidades? Bom, a velocidade linear, ela é dada em metros por segundo. A velocidade angular, você pode falar, eu vou medir os ângulos em grau. Não, esse que é o problema. A gente usa uma outra unidade para ângulo. A gente usa o tal do radiano. Então a velocidade angular vai ser medida em radianos por segundo. E aí é importante você lembrar isso aqui, ó. Que uma volta completa, você sabe, uma volta corresponde a 360 graus. Isso aqui você sabe. E também corresponde a 2π radiano. Radiano é uma outra unidade de ângulo, cara. Se você nunca viu, se você não conhece, ou se você não lembra, cara, fica tranquilo. Porque isso vai ser dado nas aulas de matemática. O professor de matemática vai falar isso contigo. Quando ele estiver falando de círculo trigonométrico, ele vai apresentar para você essa unidade aqui de ângulo, tá? Aqui pra gente, saiba isso, é uma outra unidade de ângulo. Assim como você tem o metro e o quilômetro, e o centímetro, né, para distância, para ângulo você tem o grau e o radiano. E 360 graus corresponde a 2π radiano. Se você precisar encontrar outro ângulo, você faz uma regrinha de 3. Entendeu? Cara, isso aqui é a base, tá? É o início, na verdade. Né? É metade do que eu preciso para entender o movimento circular. Entender que você tem duas velocidades. Uma que se preocupa com a distância que a bolinha está percorrendo e a outra que se preocupa com o ângulo que ela está girando. Então eu posso te dar, né, a distância que ela percorre. Né? Imagina você correndo em volta de uma praça. Né? Você não quer mais correr em linha reta na orla. Você quer correr em volta de uma pracinha, em frente à sua casa. Então você está executando ali um movimento circular, pô, né? Então se você está ali, correndo ali em volta da pracinha, você está percorrendo uma quantidade de metros por segundo, certo? Apesar de ser um círculo, você está andando ali, você está andando uma certa distância. Então eu posso calcular a tua velocidade. Inclusive, se você estiver lá com o relógio, vai estar marcando, né? Tua velocidade ali. Show de bola. Só que você também pode calcular esse ângulo aí. Exemplo, olha aqui. Vamos de exemplo.
Uma bolinha, vamos supor que uma bolinha executa 25 voltas, olha lá, em 50 segundos. Uma bolinha executa 25 voltas em 50 segundos, essa bolinha aqui, tá? E o trajeto dela, né, o trajeto circular dela tem um raio de, sei lá, 5 metros. Tá bom? Pergunta: quanto vale a velocidade linear da bolinha e quanto vale a velocidade angular da bolinha? Bom, esse movimento é um movimento circular uniforme. Então essas velocidades são constantes. Vamos lá, vamos calcular. Como é que eu calcularia a velocidade linear dessa bolinha? Ora, velocidade linear é ΔS sobre ΔT, certo? Aí você tem que lembrar de uma parada, ó. Qual que é o ΔS de uma volta? Qual que é o comprimento de uma circunferência? Né? O perímetro de uma circunferência. Se eu pegar essa circunferência aqui, cortar ela e abrir esse aro, e medir esse aro, né? Qual o tamanho que seria? Qual seria esse ΔS? E aí você tem que lembrar disso lá da matemática também. Se você não lembra, tudo bem, bota esse OBS aí, ó, que é o seguinte: o comprimento de uma circunferência, ó, o comprimento de uma circunferência é o famoso 2πr. Esse comprimento de uma circunferência é o ΔS de uma volta. 2πr. Aqui, diretor, pra galera que não lembra disso, vê se tu lembra dessa aí, ó. Olha lá, a galera mandou o 2πr, isso aí. 2πr, Cris Lima que mandou, ó. Perfeito, 2πr é o comprimento de uma circunferência. Essa aqui é a famosa fórmula do Cachupiri. Hein? Ó, Cachu, que é o 2, né? Piri. Cachupiri. Sabe por quê? Lembra da pizza, diretor? A borda de catupiry? Imagina que você cortou aquela borda de catupiry e esticou ela para medir. Qual o tamanho daquela borda? Cachupiri. Aí tu não esquece mais. É o famoso... Olha lá. O Dino lançou o famoso catupiry, é o cachupiri. Beleza? Tá, então vamos fazer aqui. Como é que eu vou achar essa velocidade linear aqui, ó? Bom, a bolinha não está executando 25 voltas? Então qual é o ΔS dessa bolinha? O ΔS dessa bolinha é 25 vezes 2πr. Porque ela percorre 2πr, né? Imagina você lá correndo na pracinha, quando tu der 25 voltas, aí alguém pergunta: "Ei, tu correu quanto já?" Pô, cara, eu dei 25 voltas. Se cada volta aqui tem tantos metros, eu percorri 25 vezes isso. Tô correndo aqui 5 quilômetros. Por quê? Porque você deu 25 voltas, certo? Então você executou essa distância aqui toda. Em quanto tempo essa bolinha fez isso? 50 segundos. Bom, vamos trocar aqui o R, né? O R foi dado, ó. Se o raio do movimento é 5 metros, olha lá, 2πr, 5. Aqui, ó, 25 vezes 2 vai dar 50, esse 50 vai cortar com esse 50. E aí a tua velocidade seria, então, 5 vezes π metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque o raio está em metro. Você está dividindo metro por 50 segundos. Então, metro por segundo é a tua unidade. Mestre, e esse π aí? Cara, π é um número. π é 3,14, 15, lá. Certo? π é um número. Às vezes, a questão pede para você trocar ele por 3,14, ou às vezes até por 3. Substitua π aproximadamente 3. Tudo bem. Ou às vezes não, às vezes ele não fala nada. Então, se ele não fala nada, tu deixa π. Não tem caô. π é um número. Ou seja, a tua velocidade é aproximadamente 15 aqui, né? E se você trocasse o π por 3, tua velocidade seria 15 dessa bolinha aí. Tá aqui, essa é a velocidade linear. E qual seria a velocidade angular dessa bolinha? Bom, a velocidade angular da bolinha é você pegar o ângulo que ela descreve e dividir pelo tempo. Pô, ela não está dando 25 voltas? Cada uma volta não são 360 graus ou 2π radiano? Eu vou usar esse ângulo aqui, ó, porque radiano é a unidade padrão no sistema internacional.
Então, se essa bolinha deu 25 voltas, o ângulo que ela descreveu foi 25 vezes 2π. Tudo isso num tempo de 50 segundos. Aí, de novo, 25 vezes 2 dá 50, corta, corta. Isso aí vai dar π. Π radianos por segundo. Eu não sei se você consegue perceber isso, tá? Mas é claro isso. Se a bolinha está girando π radiano por segundo, cara, 2π não é uma volta? Se 2π é 360 graus, π é 180, é metade. Essa bolinha está dando π radiano por segundo, ou seja, 180 graus por segundo. Meia volta. Ela está dando meia volta por segundo. Nesse meu exemplo aqui. Show de bola? Velocidade linear e velocidade angular. Por enquanto está tranquilo? Olha lá. Show? Por que cortou o 25, o 2 e o 50? O William Joseph perguntou. William, porque 25 vezes 2 dá 50, pô. E aí 50 dividido por 50 dá 1. Certo? 1 que multiplica isso. Então a resposta é isso. Eu cortei 50 com 50. É uma divisão, certo, William? A Júlia está perguntando, prof, dá para transformar essa unidade de medida em alguma mais familiar? Ô Júlia, às vezes até aparecem algumas questões onde você trabalha com o grau. Tá? Aqui, por exemplo, tu botaria 180 graus por segundo. Poderia. Aparece, às vezes tem. Mas não é comum, Júlia. Infelizmente, a unidade mais comum que a gente vai trabalhar para a velocidade angular é o radiano por segundo mesmo. Tá? Então você vai ter que tornar isso aí familiar para você. Beleza? Mas é simples, ó. É só você fazer uma regrinha de 3. Se 2π é 360, então π é x. Multiplica cruzado, você vai ver que vai dar 180. Né? Então é fácil você transformar de radiano para grau. É só usar uma regrinha de 3. Tá legal? Beleza. Cara, visto isso, olha aqui. Tem mais duas coisinhas que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero calcular com vocês, que eu não tinha no movimento retilíneo, mas tenho no movimento circular, que é o tal do período, ó, e da frequência. Período e frequência. E o que é o período e a frequência? Gente, o período é o tempo necessário para você dar uma volta. Período é o tempo para você completar um ciclo. Né? Você trabalha com isso aí, a gente já fala disso aí direto. Ah, qual é o período de rotação da Terra? É o tempo que demora para ela dar uma volta completa em torno de si mesma, 24 horas. Não é isso? Qual é o período de translação da Terra? É o tempo que demora para ela dar uma volta completa no Sol. É isso? Que é o vulgo um ano. Então o período é o tempo para dar uma volta. É isso? E você inclusive comemora. Você comemora cada volta da Terra em torno do Sol. Você comemora quando ela passa pelo mesmo ponto que estava no dia que você nasceu, né? É o famoso aniversário. Olha que curioso. Por exemplo, a Terra já deu aí, ó, 21 voltas desde que eu nasci. Estou com 21 anos, 21 voltas que a Terra completou, certo? E toda vez que a Terra passa pelo mesmo ponto que ela estava, no dia que você nasceu, a gente bate palma, sopra a velinha e come bolo. Então o período é o tempo para dar uma volta. Como é que eu calculo isso? Cara, é simples. Para você calcular o período, é só você pegar o intervalo de tempo que você marcou e dividir pelo número de voltas que foram realizadas ali nesse intervalo de tempo. Isso é o período. Que eu já vou calcular para você. E o que seria a frequência? A frequência é exatamente o inverso do período, cara. Se o período é a quantidade de tempo que você gasta para dar uma volta, a frequência é o inverso. A frequência seria a quantidade de voltas que você consegue dar a cada um intervalo de tempo. Ou por segundo, ou por minuto. Isso é frequência. Então, por exemplo, uma bolinha que está girando 3 vezes a cada segundo.
ela está dando 3 voltas por segundo. Então a frequência dela seria 3 Hz. A bolinha está dando meia volta por segundo, então a frequência dela é meio Hz. A unidade, então, da frequência é o tal do Hertz. Ó. Hertz. Existe uma outra unidade. Hertz é número de voltas por segundo. Mas você pode usar também o RPM. RPM é rotações por minuto. Né? Que tinha uma banda aí, uma banda do Paulo Ricardo, que era revoluções por minuto, não é isso? Isso é da idade do diretor, eu não lembro não. Mas o diretor era fã, foi no show e tudo. Olha lá. Hã? Sou nada. Ó, de Hertz para RPM tu multiplica por 60. De RPM para Hertz você divide por 60. Hertz é número de voltas por segundo. RPM é número de voltas por minuto. Então, por exemplo, ó, vamos calcular para a gente ver? Aqui. Aproveitando esse exemplo, vamos calcular aqui o período. Olha lá. Como é que seria o período desse exemplo aí? Ué, é você pegar o tempo que você está marcando e dividir pelo número de voltas. Você marcou 50 segundos, olha lá. 50 segundos. E nesses 50 segundos que você marcou, quantas voltas a bolinha executou? 25. Cara, tu concorda comigo que isso aqui é muito lógico? Isso é de cabeça? Pô, se em 50 segundos tu deu 25 voltas, é porque cada volta tu demorou 2 segundos, pô. Né? Se você dividir o tempo pelo número de voltas, você vai ter o tempo de cada volta. Cada volta foram 2 segundos. Esse é o período. E o que seria a frequência? É o inverso. Pô, se você demorou 2 segundos para dar uma volta completa, significa que a cada 1 segundo você deu o quê? 2 segundos eu dei uma volta, ó. 1 segundo, mais 1 segundo. 2 segundos eu dei uma volta. Então significa que a cada 1 segundo eu dei meia volta. Meia volta, 1 segundo, meia volta, 1 segundo. Perfeito? É o inverso. A frequência é justamente o contrário aqui, ó. Ó. É você pegar e dividir o número de voltas, que são 25, pelo intervalo de tempo, que são 50 segundos. E aí 25 dividido por 50 dá meio, dá 0,5. 0,5 voltas por segundo. Que esse tempo aqui está em segundo. O ΔT está em segundo. Então, por segundo, a gente vai chamar de Hertz. Certo? Ah! Pô, se a velocidade, a frequência, então, é 0,5 Hertz, quanto é que seria ela em RPM? Ué, só multiplicar por 60, porque se você dá meia volta em 1 segundo, mais 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 meia volta em 1 segundo, em 1 minuto são 60 segundos. Então, em 1 minuto, você vai executar 60 vezes isso. Né? Então, se você multiplicar isso aqui por 60, ó, meio vezes 60 é a mesma coisa que 30 RPM. Então, se você der meia volta a cada segundo, ao final de 1 minuto, você vai ter dado 30 voltas. Claro, porque você gasta 2 segundos para dar cada volta. Entende que uma coisa está ligada à outra? Um é o inverso do outro. Inclusive, um é o inverso do outro, e isso é tão verdade que você pode escrever isso aqui também, ó. O período é o inverso da frequência. Ou, simplesmente, a frequência é o inverso do período. Olha lá. Tá aí. Tá legal? Ó. Cara, tira um print aí. Tira um print aí. Maravilha, maravilha. Belezinha. Printou? Cara, eu quero fazer mais um exemplo contigo. Ó. Porque agora a gente vai calcular a velocidade linear e angular
usando o período e a frequência. Então se liga nessa. Que é isso aqui que a galera fica se enrolando, ó. Presta atenção. Ali, no mesmo exemplo ainda, no mesmo exemplo. Bom, a gente não falou, né, nesse exemplo aí, a gente não calculou a velocidade linear e angular? E veja que quando eu calculei, eu usei as 25 voltas. Mas a gente não falou que esse movimento é um movimento uniforme, circular uniforme? Se esse movimento é circular uniforme, significa que a velocidade da bolinha é sempre a mesma, né? Então, assim, nas 25 voltas que eu calculei, eu descobri a velocidade. Mas eu poderia ter calculado a velocidade em uma única volta. Se eu calculo a velocidade da bolinha em uma volta, eu já sei a velocidade dela sempre. Porque a velocidade não muda. Concorda comigo? Então eu vou fazer isso contigo, ó. Olha aqui. Eu vou pegar aqui, ó, o ΔS sobre o ΔT e vou calcular para uma volta. Uma volta somente. Tá? E como é que seria para uma volta? Deixa eu trocar de cor aqui para não confundir. Como é que seria ΔS sobre ΔT para uma volta? Ora, quem é o ΔS de uma volta? A gente acabou de falar do catiupiri, né? O ΔS de uma volta é o catiupiri, é o 2πr. É a distância. E quem é o tempo de uma volta? Tempo de uma volta é o que a gente chama de período. É o T grande. Tempo de uma volta é o T maiúsculo. Isso aqui, ó, também é uma maneira de calcular a velocidade linear. Cara, óbvio, não fica decorando não. Não fica decorando fórmula. Entende? Isso aqui é o ΔS sobre ΔT, ó. Só que quando é o ΔS de uma volta, é 2πr para uma volta. Ali eu fiz 25 vezes. Porque o cara tinha dado 25 voltas. Mas eu podia ter feito para uma volta só. É porque eu usei 25 porque eu só tenho o tempo total, ó. Eu tenho o tempo que ela gastou nas 25. Mas uma vez que eu encontro o período, ó, se eu sei que ele gastou então 2 segundos por volta, bastava eu pegar o ΔS de uma volta e dividir pelos 2 segundos, que foi o tempo de uma volta. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa, ΔS sobre ΔT. Ou, por exemplo, a velocidade angular, ó, que é Δθ sobre ΔT. Olha lá. Vamos calcular isso para uma volta também. Porque ali, ó, no meu exemplo, eu calculei a velocidade angular para as 25 voltas. Eu botei aqui 25 vezes 2π. Mas por que eu não calculei para uma volta só? Quem é o ângulo de uma volta? O ângulo de uma volta, né, em radiano, é o 2π, pô. 2π radiano, que é o 360 graus. Então, se eu pegar o ângulo de uma volta e dividir pelo tempo de uma volta, que é o tal do período, você também calcula a velocidade angular. Você vai calcular a velocidade angular para uma volta, que é automaticamente igual a todas as outras, porque é uniforme. Entende? Aí você fica decorando, cara. Qual o teu problema aqui no movimento circular dos alunos, que eu percebo? O cara fica decorando, o cara fica escrevendo um monte de fórmula e fala V igual a 2πr sobre T. 2πr. Aí tu esquece um R, aqui tu bota o R, lá tu não bota. Aí tu se confunde, já era. Cara, tu tem que partir disso aqui, ó. Isso aqui é domínio público. V igual a ΔS sobre ΔT, V igual a Δθ sobre ΔT, que é a mesma coisa, só que aqui é o ângulo, aqui é a distância. Isso aqui tu não esquece. A partir daqui você pensa, cara, qual é o ângulo de uma volta? 2π. Qual é o tempo de uma volta? Período. Então você entende a fórmula. Se você entender de onde veio, cara, tu não esquece mais, tu não erra mais. Agora, se você simplesmente falar assim, não quero entender nada, eu quero só ficar desenhando as letras e copiando e gravando letra. Entende que física não é só decorar a fórmula? É isso que a gente fala quando física não é só decorar a fórmula. É claro que você vai ter que decorar uma coisa ou outra. Em tudo na vida você tem que decorar uma coisa ou outra, né? Em qualquer matéria, em qualquer coisa que você for fazer. Uma música que você está escutando, se você gosta muito da música, você acaba decorando. Então assim, tudo vai ter que ter um pouco né? Você tem que decorar alguma coisa. Mas não é só decorar, é isso que a gente quer falar quando a gente fala assim, você tem que entender, não é só decorar. Por isso, porque se você entende a ideia, você não precisa ficar decorando as letras, você mesmo deduz na hora.
Entende? Você acha que eu fico decorando todas essas fórmulas? Tudo bem que a boa parte delas a gente lembra, porque eu trabalho com isso. Mas na maioria delas, cara, eu entendo o conceito e eu deduzo na hora. Porque eu já entendi de onde ela veio, entendeu? Essa que é a ideia. Agora, tem outra parada, ó. O que é 1 sobre período? 1 sobre período não é frequência? Aqui. Esse 2π, eu não posso dizer que ele é um 2π vezes 1? Né? Eu posso imaginar que tem um vezes 1 aqui, ó, porque não muda nada. Então, 2π vezes 1. Esse 1 sobre período, se eu tirar esse 1 sobre período, ó, no lugar do 1 sobre período eu posso botar f. Então, isso aqui também poderia ser calculado assim, ó. Ou ômega igual a 2π f. Olha lá. Esse 1 sobre período tu tira e bota um f. Aqui. Mesma coisa. 2πr vezes 1. 1 sobre período. Tira 1 sobre período, bota o f. Então a velocidade também pode ser 2πr f. Cara, esse que é o problema. Vê se você identifica. Esse é o problema do movimento circular. Tá aqui o problema do movimento circular. Por quê? Professor, qual é a fórmula que eu uso para calcular a velocidade? É essa? É essa? É essa? Qualquer uma, meu filho. Qualquer uma, discípulo. Jovem gafanhoto. Jovem padawan. Qualquer uma. Porque você vai chegar no mesmo resultado, pô. Entendeu? Só que como tem muitas opções, você fica meio perdido. Mas qualquer uma vai te dar a resposta certa. Inclusive, vamos ver. 21 anos de CLT, o Gustavo falou. Pior que tá quase isso. Inclusive, olha aqui. Eu ainda posso relacionar esses dois caras. Porque pensa só. Escreve esse cara aqui. V é igual a 2π f r. Posso escrever assim? 2πrf ou 2πfr ou 2rpf, tanto faz, tá todo mundo se multiplicando, né? Mudei essa ordem aqui, ó, mas tá lá, o V é igual a 2πrf. Todo mundo se multiplicando. Perfeito? Só que quem é esse cara aqui? Olha lá, 2πf é o ômega. Esse cara aqui é o ômega. Então eu tenho uma relação, inclusive, que envolve as duas velocidades. Ó. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Tá aqui. Você também pode usar isso aí. Então, mais uma formulazinha. Aí que é o problema. Professor, tem muita fórmula. Cara, todas elas vão dar no mesmo resultado. Entende? E se você entender de uma volta, daqui você sabe que o inverso do período é a frequência. Daqui também. E daqui, quando você olha, você vê que esse cara aqui, olha lá, esse cara aqui é o ômega vezes o raio. Porque o 2πf, se você trocar e botar o ômega, você chega nele. Então, assim, é tudo facilmente deduzido. Né? Só que, claro, se você ficar nessa de ficar decorando as fórmulas, mas todas elas vão chegar no mesmo resultado. A galera tem medo da velocidade do movimento circular por conta disso. Né? Essa aqui é a famosa quem vê bundinha ri. Conhece essa? Quem vê bundinha ri? Olha lá, quem vê bundinha ri. É a velocidade linear igual a angular vezes o raio. Show de bola? Hein? Bom, a Luma tá falando assim, ó, essa parte é igual ao mesmo esquema de ondulatória, né? A Luma mandou. Luma, essa parte de período e frequência sim, né? Porque o período e a frequência não é só para o movimento circular. Na verdade, período é o tempo para um ciclo acabar, para uma oscilação, entendeu? E a frequência também. É a quantidade de oscilações por segundo. Então, tanto faz. Se você está falando de ondas, período é o tempo para uma onda passar. Aqui, período é o tempo para uma volta, né, ser completa. Então, assim, é sempre o tempo ou a quantidade de ciclos, né, que você está trabalhando. Belezinha? Show de bola? Diretor, deixa ali no quadro para eles darem um print. E deixa eu ver aqui uma
uma questãozinha pra gente trabalhar. Aí, pode ser essa 2 aí. Bota essa 2 aí pra mim, por favor. Olha lá, pessoal. A figura mostra as diversas possibilidades de rotação de um braço robótico. Suponha que apenas a pinça desse braço girou e realizou uma rotação de 90 graus em um intervalo de tempo de meio segundo. Quanto vale a velocidade angular média dessa rotação? 90 graus em meio segundo. Ele quer saber a velocidade angular. E aí? Bom, tá vendo que a resposta que ele está pedindo é em radiano? Bota lá para rapidinho, diretor. Ah lá, ele quer em radiano. Ó. Então tu não vai poder trabalhar com 90 graus, tá vendo? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é isso aqui, ó. Ó. Se eu sei que 360 graus corresponde a 2π radiano, então 90 graus, que foi o quanto o bracinho girou ali, seria x radiano. Vou descobrir. Primeiro eu vou ter que passar de grau para radiano, porque ele quer a resposta em radiano. Tá? E aí molha, 360 e 90, antes de multiplicar cruzado, você pode simplificar, pô. 360 dividido por 90 dá 4. Então, se eu simplificar 90 por 90 dá 1. E 360 por 90 dá 4. Aí agora eu já poderia simplificar do lado, mas multiplica cruzado. 4x é igual a 2π. Passo o 4 que está multiplicando para lá dividindo. X é igual a 2π dividido por 4. 2 dividido por 4 dá meio. Dá π sobre 2. Então, ou seja, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. Ele executa esse movimento aí, esse ângulo, vou chamar de delta θ. O bracinho robótico gira esse ângulo num tempo de meio segundo. Acabou. Ele quer a velocidade angular, eu vou usar a definição mesmo. Velocidade angular é delta θ, que é π sobre 2, dividido por meio. Mas tu concorda comigo que meio é a mesma coisa que 1 sobre 2? Não é? Então no lugar do meio aqui, ó, ao invés de botar meio segundo, eu vou botar 1 sobre 2. Porque é a mesma coisa. Aí como é que eu acho isso? Divisão de frações, ó. Como é que divide frações? Repete a primeira, que é o π sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, 2π sobre 2, corta 2 com 2, vai dar π radianos por segundo. Tá aí, ó. Essa aqui é a minha velocidade angular. Cara, e é muito óbvio, porque pensa só, se o cara gira 90 graus em meio segundo, em 1 segundo ele vai girar mais 90, 180, né? Porque em meio segundo ele gira 90, mais meio, mais 90. Então em 1 segundo ele giraria 180 graus. Em 1 segundo. E o que são 180 graus? Ora, se 360 são 2π, 180 seria π. Então ele está girando 180 graus por segundo, ou seja, π radianos por segundo. Você podia fazer de cabeça. Que é a velocidade angular. Então esse movimento, cara, ele é muito lógico. Você sai, várias questões aí você resolve raciocinando um pouquinho ali pela lógica. Você não precisa nem ficar muito apegado às fórmulas, não. Estou te mostrando as fórmulas, né? É necessário, faz parte do conteúdo. Mas várias das questões você vai pela lógica mesmo. Eu preparei aí um material aí com mais algumas questões, né? Para você fazer. Então, cara, pratica, faz essas questões aí do nosso material. Tenho certeza que você vai conseguir. Cara, não é difícil. Aula que vem a gente vai retomar movimento circular. Só que aí a gente vai falar dos acoplamentos. Aí é legal, vou botar 2 discos, uma correia, né? Aí a correia gira um disco, gira o outro. Então a gente vai falar dos acoplamentos na semana que vem. Hoje a gente fica só com essa introdução. Mas é isso, movimento circular é isso, acaba aqui. Tá? É você entender o que é período, o que é frequência, o que é velocidade angular. Porque a velocidade linear você já sabe. E agora é trabalhar, a prática. Né? Ficar praticando isso aí. Tenho certeza que você entendeu, tudo fez sentido, né? Acredito.
Tudo tem uma certa lógica. E claro, são muitas informações, cabe você agora treinar para poder assimilar melhor, para você digerir melhor, para você degustar melhor essas informações. Certo? Certo, diretor? Tira um print aí então, maravilha. Pessoal, daqui a pouco eu tô de volta, daqui a pouco a gente começa aí com Física 2, vamos entrar em termodinâmica hoje, não vai embora não, daqui a pouco eu tô aí. Beijo. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.